Me chamo Diego e, como motorista de caminhão, já enfrentei muitas estradas desertas ao longo dos anos. Certa noite, estava dirigindo por uma rodovia isolada, cercada por uma escuridão quase palpável. A única iluminação vinha dos faróis do meu caminhão, criando uma faixa estreita de visibilidade à minha frente. A noite era particularmente sombria, e as árvores à beira da estrada pareciam criar figuras assustadoras à medida que passava por elas. A sensação de solidão era avassaladora, ampliada pelo som constante dos pneus contra o asfalto vazio. De repente, um estranho barulho ecoou pela cabine do caminhão. Parei instintivamente e desci para investigar. A escuridão ao redor era tão densa que mal conseguia ver além dos faróis do veículo. Enquanto olhava em volta, percebi um som sutil, como um sussurro distante. O ar estava carregado com uma energia estranha, e uma sensação de inquietude começou a se apossar de mim. Fui em direção ao som, mas cada passo parecia trazer consigo uma atmosfera mais pesada. Foi quando notei uma figura à beira da estrada, parada na escuridão. Era uma silhueta difusa, mal definida, mas senti meu coração acelerar ao perceber que não estava sozinho. Chamei, mas não obtive resposta. A figura permanecia imóvel, apenas me observando. Decidi voltar para o caminhão e seguir viagem, mas o sussurro persistente continuava, agora mais próximo e mais perturbador. Ao me afastar, senti algo tocar meu ombro, um toque gélido que fez meu corpo enrijecer. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que a figura agora estava ao meu lado, mais clara na escuridão. Era uma sombra sem forma definida, emanando uma presença sinistra. Tentei correr de volta para o caminhão, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se estivessem afundando na estrada. A sombra me envolveu e uma sensação de frio intenso tomou conta de mim. Os sussurros aumentaram em intensidade, tornando-se vozes indistintas que pareciam ecoar de todas as direções. Eu estava preso em um pesadelo inexplicável, lutando contra forças invisíveis. De repente, a sombra recuou, desaparecendo na escuridão. Recuperei a capacidade de me mover e corri de volta para o caminhão, sem olhar para trás. Liguei o motor e segui pela estrada deserta, deixando para trás a presença aterradora que ainda ecoava em meus pensamentos. Essa noite permanece como uma cicatriz em minha memória, uma jornada além do conhecido, onde estradas desertas escondem mistérios que desafiam a compreensão humana. Sou Carlos, um motorista de caminhão, e gostaria de compartilhar uma experiência aterrorizante que vivi junto com meu parceiro, João, em uma noite desolada numa rodovia deserta. Era uma noite sem lua, onde as sombras se entrelaçavam na estrada deserta. Nosso caminhão cortava a escuridão, iluminando apenas o trecho à nossa frente. O silêncio era ensurdecedor, e a única companhia eram os faróis distantes dos veículos que já haviam seguido seus destinos. À medida que avançávamos, João começou a notar algo estranho nas margens da estrada. Figuras indistintas pareciam se mover rapidamente entre as árvores. No início, descartamos como sombras projetadas pela luz dos faróis, mas logo percebemos que algo estava errado. A tensão cresceu quando avistamos uma figura parada no meio da estrada. Reduzimos a velocidade, mas a luz dos faróis revelou algo que fez nosso sangue gelar. Era uma pessoa, vestida de branco, com longos cabelos escuros cobrindo o rosto. João sugeriu que talvez ela precisasse de ajuda, mas algo em sua aparência despertou um pressentimento sinistro em mim. Contra meu instinto, paramos o caminhão a uma distância segura. A figura permaneceu imóvel, como se fosse uma estátua, até que, de repente, levantou a cabeça, revelando olhos vazios e sem vida. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que estávamos diante de algo sobrenatural. João tentou acalmar os nervos, chamando a pessoa na estrada.
Foi então que, num piscar de olhos, a figura desapareceu. Olhamos um para o outro, atordoados, enquanto o silêncio retornava, agora mais opressor do que nunca. Decidimos continuar nossa jornada, mas a atmosfera permanecia tensa. Ao longo da estrada, mais figuras sombrias surgiram, parecendo observar nosso progresso. Às vezes, ouvíamos risadas distantes, como se fossem murmúrios sobrenaturais sussurrando em nossos ouvidos. O resto da viagem foi feito em um estado de alerta constante, cada sombra na estrada nos deixando apreensivos. Quando finalmente chegamos ao nosso destino, a experiência surreal parecia um borrão em nossas mentes, mas a sensação de que algo além da compreensão humana havia cruzado nosso caminho permaneceu conosco. Essa noite nas estradas desertas ficou marcada em nossa memória como um encontro com o inexplicável, um capítulo obscuro em meio à monotonia das viagens noturnas. Olá, sou Laura, uma mulher motorista de caminhão, e preciso compartilhar a experiência aterrorizante que vivi com meu parceiro, Marcos, numa noite deserta em uma rodovia isolada. Era uma daquelas noites onde a escuridão era tão densa que você podia sentir a solidão do asfalto. Marcos e eu dirigíamos pelo deserto, nossa única companhia sendo o farol distante de outros veículos que já haviam seguido adiante. A monotonia da estrada quebrava apenas pelo som do motor e a conversa ocasional entre nós. Porém, à medida que avançávamos, percebemos algo estranho nas sombras da noite. Figuras pareciam se mover nas margens da estrada, indistintas e sinistras. No início, pensamos que eram apenas produtos da nossa imaginação, reflexos distorcidos da luz noturna. Mas conforme nos aproximávamos, ficou claro que algo incomum estava acontecendo. Marcos sugeriu que poderiam ser animais selvagens, mas eu sentia um arrepio na espinha que ia além do medo comum. Enquanto dirigíamos, avistamos uma figura no meio da estrada. Eu diminuí a velocidade, e nossos olhos se encontraram com a visão de uma mulher vestida de branco, cabelos longos e escuros esvoaçando ao vento noturno. A princípio, parecia uma mulher comum, mas algo em sua presença emanava uma sensação de mal-estar. Resolvemos parar, apesar da minha intuição gritar para seguir adiante. A figura permaneceu imóvel, como se estivesse esperando por nós. Quando finalmente chegamos perto o suficiente, ela ergueu a cabeça, revelando olhos vazios e um sorriso perturbador. Marcos chamou por ela, oferecendo ajuda, mas nenhum som saiu de seus lábios. Foi como se o silêncio da noite a tivesse envolvido completamente. De repente, ela desapareceu diante de nossos olhos, deixando apenas a sensação de que algo sobrenatural tinha ocorrido. Continuamos nossa jornada com corações acelerados. Ao longo da estrada, mais figuras começaram a aparecer, todas com a mesma aura inexplicável. Às vezes, ouvíamos risadas baixas, como se as sombras estivessem se comunicando entre si. O restante da viagem foi feito sob uma tensão palpável. Quando finalmente chegamos ao nosso destino, o alívio se misturava com a perplexidade do que tínhamos testemunhado. Aquela noite, naquela rodovia deserta, ficou gravada em nossa memória como um capítulo sombrio e inexplicável, um encontro com o desconhecido que transcendeu a lógica humana. Meu nome é Rafael, e quero compartilhar a experiência aterrorizante que vivi ao lado de meu colega de estrada, Carlos, numa noite obscura enquanto dirigíamos nossos caminhões para o mesmo destino. Estávamos ambos transportando cargas importantes, e a estrada que percorríamos era longa e deserta. Era uma daquelas noites onde as sombras pareciam ganhar vida própria, dançando ao ritmo do farol dos nossos caminhões. Tudo estava tranquilo até que percebemos que algo não estava certo. Carlos dirigia à minha frente e, de repente, seu caminhão começou a apresentar problemas mecânicos.
Decidimos parar na beira da rodovia escura para avaliar a situação. A noite estava silenciosa, apenas o zumbido dos motores e o farfalhar das folhas. Enquanto tentávamos consertar o caminhão de carros, começamos a perceber movimentos estranhos nas sombras. Vultos pareciam se contorcer na escuridão ao redor. Inicialmente, pensamos que poderiam ser animais selvagens, mas algo na atmosfera tornou a situação mais sinistra. De repente, ouvimos risos distantes, sussurros ininteligíveis que se misturavam ao vento noturno. Nos sentimos observados, como se olhos invisíveis estivessem fixos em nós. Ignorando o nervosismo, continuamos tentando consertar o caminhão. Foi então que percebemos que as sombras assumiam formas humanas, contornos indistintos que se moviam ao nosso redor. Perguntei a Carlos se ele também notava aquilo, e seus olhos refletiam o mesmo temor que eu sentia. As figuras na escuridão pareciam dançar, contorcendo-se de maneiras impossíveis. Algumas delas emitiam risadas estridentes, outras sussurravam palavras inaudíveis. Uma sensação de desespero começou a nos envolver. Decidimos que era hora de partir, mas quando tentamos reiniciar o caminhão de carros, algo impediu. Uma presença invisível parecia nos segurar no lugar, como se o próprio ar se tornasse denso e resistente. Foi quando ouvimos uma voz ecoando na escuridão, uma voz melancólica que murmurava palavras antigas e desconhecidas. Olhamos um para o outro, ambos conscientes de que estávamos testemunhando algo que ia além da compreensão humana. Finalmente, com um esforço conjunto, conseguimos reiniciar o caminhão. Não olhamos para trás enquanto acelerávamos pela rodovia, deixando para trás as sombras dançantes e as vozes sussurrantes. Ao chegarmos ao nosso destino, compartilhamos a história com colegas de estrada, mas muitos não acreditaram. Aquela noite, no entanto, ficou gravada em nossa memória como um encontro inexplicável com o sobrenatural, uma experiência que nos fez repensar o que realmente pode existir nas sombras da noite. Numa noite sombria, eu, um motorista solitário na imensidão da estrada, experimentei um terror que ainda me assombra. Era uma jornada noturna, as luzes dos postes de estrada lançando sombras inquietantes que se contorciam conforme avançava na escuridão. Minha mente estava afogada em pensamentos, enquanto a monotonia da estrada se desenrolava diante de mim. Foi então que comecei a perceber sons inusitados, arranhões na lataria do caminhão que ecoavam como sussurros maliciosos. Inicialmente, atribuí os ruídos ao desgaste natural do veículo, mas a sensação de que não estava sozinho se intensificou. Uma aura de presença invisível envolvia a cabine e meu coração acelerou. Olhando para os espelhos retrovisores, vi sombras indistintas dançando ao lado da estrada. A tensão crescia à medida que avançava, e os sussurros se transformaram em murmúrios ininteligíveis que ecoavam na cabine. Os faróis iluminavam a estrada, revelando vultos efêmeros que pareciam se materializar e desaparecer conforme eu passava. Em determinado momento, avistei uma figura sombria na beira da estrada. Uma silhueta sinistra que parecia se movimentar em direção ao meu caminhão. Meu instinto gritava para não parar, mas algo me impelia a encarar aquela aparição. O ar ao redor tornou-se pesado, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. A figura agora estava próxima, um contorno humanoide envolto em sombras densas. Tentei acelerar, mas o caminhão parecia resistir, como se algo o puxasse para trás. Foi quando ouvi uma voz gélida, um sussurro vindo da escuridão. Palavras incoerentes, mas carregadas de uma presença nefasta. Minhas mãos tremiam no volante enquanto o desconhecido se aproximava. Não sei quanto tempo durou esse pesadelo, mas, finalmente, o caminhão pareceu retomar seu controle. A figura desapareceu no retrovisor, mas a sensação de ser observado persistia. Continuei dirigindo, mas cada sombra na estrada parecia esconder segredos sombrios.
Ao chegar ao meu destino, desci do caminhão, minhas pernas ainda trêmulas. Contei a outros motoristas sobre a experiência, mas poucos acreditaram. Desde aquela noite, evito estradas solitárias à noite, temendo que algo além da compreensão humana possa espreitar nas sombras escuras da estrada. Certo dia, durante uma longa jornada, encontrei-me percorrendo estradas secundárias que cortavam paisagens obscuras e desoladas. Enquanto buscava um atalho para economizar tempo, deparei-me com uma cidade pequena e peculiar, perdida no meio do nada. A primeira impressão foi assombrosa. As ruas estreitas e desertas pareciam ecoar com o silêncio que envolvia o lugar. Edifícios antiquados e decrépitos alinhavam-se, lançando sombras ameaçadoras que contrastavam com a luz da lua. Não havia sinal de vida, nem mesmo um sopro de vento para quebrar o silêncio sepulcral. Apesar da atmosfera sufocante, decidi avançar pela cidade, guiado pela curiosidade e pela necessidade de encontrar meu caminho de volta à estrada principal. À medida que eu me aventurava mais fundo, a sensação de que algo estava errado intensificava-se. As janelas das casas estavam escuras, mas senti olhares invisíveis sobre mim. As sombras nas esquinas pareciam se contorcer, como se tivessem vida própria. A arquitetura da cidade parecia distorcida, como se cada construção contasse uma história sombria que se desenrolara ao longo de décadas. Parei em uma praça central, onde uma estátua desgastada no centro retratava uma figura sombria de aspecto humanoide. Símbolos estranhos adornavam os prédios circundantes, evocando um sentimento de inquietação e desconhecido. Ao me aproximar de uma taverna abandonada, percebi um murmúrio fraco. Uma melodia dissonante flutuava no ar, parecendo ecoar de algum lugar distante. Aquilo me envolveu como um véu macabro, e minha curiosidade transformou-se em uma sensação de urgência. Enquanto deixava a cidade para trás, a melodia persistia, ecoando em minha mente. Cada quilômetro que me distanciava daquele lugar amaldiçoado aliviava meu espírito, mas as imagens e os sons da cidade assombrariam meus sonhos por noites a fio. Nunca soube o que realmente aconteceu naquela cidade pequena e estranha. Talvez fosse apenas um produto da minha imaginação cansada pela estrada. No entanto, a sensação de ter atravessado um limiar entre a realidade e o sobrenatural permanece como uma cicatriz na minha memória. Ao longo da minha carreira como motorista de caminhão, tive experiências inusitadas e assustadoras, mas nada se comparava à viagem que fiz através dos Estados Unidos com meu fiel parceiro, Joe. Foi uma jornada que nos lançou em uma espiral de eventos sobrenaturais e macabros que desafiam qualquer explicação racional. Começamos a viagem em uma noite chuvosa, rumo ao oeste, atravessando estados e cidades desconhecidas. O vento uivava, fazendo os faróis do caminhão cortarem a escuridão com feixes de luz. Enquanto dirigíamos por estradas desertas, uma névoa espessa começou a se formar, envolvendo nosso veículo como um véu fantasmagórico. A comunicação pelo rádio estava repleta de estática, e nossa conexão com a civilização parecia desaparecer. Ignoramos os primeiros sinais de estranheza, atribuindo a experiência à fadiga da estrada. Contudo, quando avistamos uma cidade remota à distância, decidimos parar para descansar e refletir sobre a atmosfera opressiva que nos envolvia. A cidade, no entanto, estava envolta em silêncio mortal. Ruas vazias e edifícios em ruínas nos recebiam como testemunhas mudas de um passado sombrio. Ao tentarmos deixar o local, descobrimos que estávamos presos em um labirinto de ruas sem saída, como se a cidade tivesse nos engolido. Enquanto explorávamos a pé, passamos por uma igreja abandonada. Sussurros ininteligíveis ecoavam de seu interior e sombras dançavam pelas paredes, como se os espíritos do passado ainda povoassem aquele lugar. O som de passos sutilmente nos perseguia,
criando uma sensação de constante vigilância. O clima tornou-se mais sombrio à medida que adentrávamos uma floresta próxima. Árvores retorcidas pareciam se contorcer em agonia, enquanto galhos secos sussurravam segredos inquietantes. Joe e eu começamos a sentir a presença de algo além do nosso entendimento, algo que não pertencia a este mundo. Quando finalmente conseguimos escapar da cidade e retomar nossa jornada, o medo persistiu. Estradas se estendiam diante de nós como corredores intermináveis, e nossa conexão com a realidade parecia cada vez mais frágil. As sombras daquela noite assombram nossas memórias, uma lembrança permanente de que há lugares onde o véu entre o nosso mundo e o desconhecido se estreita perigosamente. A noite estava escura como breu quando decidi parar em um posto isolado para abastecer meu caminhão. O local era desolado, com apenas a luz vacilante dos postes iluminando a área. O silêncio era tão profundo que podia ouvir o crepitar das folhas secas sob meus pés enquanto me dirigia à bomba de combustível. Ao começar a abastecer, percebi uma presença indescritível no ar, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Tentei ignorar a sensação, atribuindo-a à exaustão da estrada. No entanto, o ambiente ao meu redor começou a mudar lentamente. A luz do posto começou a piscar de forma intermitente, lançando sombras grotescas que dançavam ao meu redor. O vento sussurrava segredos ininteligíveis, como se as próprias sombras estivessem cochichando. Foi quando ouvi um choro distante. Inicialmente, pensei que era fruto da minha imaginação, mas o som persistiu, ecoando entre os postes apagados. Um frio percorreu minha espinha, e uma sensação de angústia envolveu o local. Decidi entrar na loja de conveniência adjacente, esperando encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo. Contudo, a loja estava deserta, com prateleiras empoeiradas e produtos vencidos. Uma música lenta e melancólica ecoava pelos alto-falantes, adicionando um tom sombrio ao ambiente. Enquanto eu olhava ao redor, uma figura vaga e espectral apareceu na extremidade da loja. A luz intermitente lançava sombras sobre ela, revelando contornos indistintos. Engoli em seco, meu coração acelerando. Era como se algo do além estivesse se manifestando ali. A figura se aproximou lentamente, seus olhos vazios me encarando. Era um rosto pálido, desprovido de vida, e suas mãos estendidas se moviam de maneira desconexa. Não havia lógica ou explicação para o que via. Sem hesitar, corri para fora da loja e retornei ao meu caminhão, ignorando o fato de que a mangueira de abastecimento ainda pendia do tanque. Parti do posto o mais rápido que pude, deixando para trás aquela presença macabra. O eco do choro ainda ressoava em meus ouvidos enquanto dirigia pela estrada vazia. Aquela noite no posto isolado permanece como uma cicatriz em minha memória, uma lembrança indelével de que há lugares onde a linha entre o mundo real e o sobrenatural se torna tênue e perigosa. Era uma noite sombria quando eu e meu parceiro, Jack, estávamos conduzindo nosso caminhão por uma estrada deserta. A chuva torrencial dificultava a visibilidade e o som dos pneus esmagando a água tornava o ambiente ainda mais opressivo. Nosso destino estava próximo, mas algo sinistro pairava no ar. De repente, senti uma vibração estranha na direção. O caminhão começou a trepidar violentamente, forçando-nos a parar no acostamento molhado e escuro. Jack e eu trocamos olhares nervosos, preocupados com o que poderia ter causado o problema. Enquanto examinávamos o veículo, percebemos que estávamos em um lugar desolado e deserto. O farol do caminhão cortava a escuridão, revelando árvores escuras que se inclinavam com o vento. Uma sensação de inquietação crescente se instalou em nossos corações. Foi então que ouvimos um som inquietante à distância. Um choro distante e angustiado,
como se ecoasse das profundezas da floresta. A chuva abafava o som, mas conseguíamos discernir o lamento espectral que ecoava pela noite. Decidimos procurar ajuda, mas o acostamento se transformou em um terreno encharcado de lama, dificultando nossa locomoção. Cautelosos, avançamos na direção do som. A cada passo, a escuridão parecia engolir nossa luz, e a sensação de que algo nos observava se intensificava. Enquanto nos aproximávamos de uma área mais densa da floresta, as árvores começaram a se contorcer sob o vento, criando sombras grotescas que dançavam ao nosso redor. A ansiedade se apoderou de nós quando o choro se transformou em murmúrios indistintos, como se vozes sem corpo se comunicassem em um idioma desconhecido. Subitamente, uma figura espectral emergiu das sombras. Era uma mulher, vestindo um vestido branco ensopado pela chuva, com longos cabelos negros que caíam sobre seu rosto pálido. Seus olhos eram vazios, sem vida, e ela estendeu as mãos trêmulas em nossa direção. Um arrepio percorreu minha espinha quando ela começou a se aproximar. Tentamos recuar, mas estávamos presos na lama pegajosa. A atmosfera ao redor se tornou pesada, como se estivéssemos enredados em uma teia de desespero. De repente, a figura desapareceu. O choro cessou, deixando-nos atordoados e perplexos. Em meio à escuridão daquela noite encharcada, corremos de volta ao caminhão e conseguimos reiniciar o motor. À medida que deixávamos aquele trecho de estrada para trás, a chuva persistente parecia lavar as marcas sombrias da nossa breve, mas assustadora, experiência. Jack e eu nunca esquecemos aquele encontro, uma prova de que em certos lugares, o sobrenatural pode se manifestar quando menos se espera. Era uma noite daquelas que fazem arrepiar, onde a escuridão se mistura à solidão das estradas. Eu, um caminhoneiro veterano, estava acompanhado por meu parceiro de longa data, Jake. Juntos, percorríamos uma rodovia deserta no meio de lugar nenhum. A chuva batia forte no para-brisa do caminhão, fazendo com que o som dos pingos se misturasse ao rugido dos motores. A visibilidade era quase nula, e a única coisa que iluminava a estrada era a luz fraca dos postes distantes. Decidimos fazer uma parada em um posto de gasolina abandonado para verificar a carga e pegar um pouco de ar. Assim que saímos da cabine, uma atmosfera pesada pairava no ar. O silêncio era ensurdecedor e as sombras dançavam nas paredes rachadas do posto. Enquanto realizávamos nossa rotina de verificação, começamos a ouvir sons estranhos ao redor. Passos arrastados e murmúrios inquietantes preenchiam o ar. Olhamos ao redor, mas não havia sinal de vida humana. Foi quando vimos uma figura distante sob a luz enfraquecida de um poste. Um vulto solitário, contorcendo-se na escuridão. Chamamos, mas não obtivemos resposta. Movidos por uma curiosidade nervosa, decidimos nos aproximar. Conforme nos aproximávamos, a figura se revelou. Era um homem, vestindo roupas rasgadas e empapadas pela chuva. Seus olhos vidrados olhavam fixamente para o nada, e seu corpo balançava para frente e para trás em um movimento repetitivo. Jake e eu trocamos olhares preocupados, mas decidimos perguntar se ele precisava de ajuda. Nossas palavras pareciam não alcançá-lo, como se estivesse preso em um transe sombrio. Foi quando notamos que outros vultos começavam a emergir da escuridão. Pessoas com aparência desgastada e expressões vazias. Suas roupas estavam encharcadas e rasgadas, e eles se moviam em direção a nós com uma lentidão angustiante. O medo começou a nos envolver quando percebemos que algo não estava certo. Tentamos correr de volta ao caminhão, mas o som dos passos arrastados ficou cada vez mais intenso. As sombras ao nosso redor pareciam ganhar vida própria, e uma sensação de desespero nos envolveu. Conseguimos voltar ao caminhão e acelerar para longe daquele posto de gasolina macabro.
Enquanto a estrada se estendia diante de nós, olhamos para trás e vimos as figuras desaparecendo na escuridão. Nunca descobrimos o que aconteceu naquela noite, mas o olhar vazio daqueles seres assombrará minha memória para sempre. Uma jornada que deveria ser rotineira transformou-se em um encontro com o desconhecido, lembrando-me de que, nas estradas solitárias, coisas estranhas podem acontecer quando menos esperamos.